Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Nesse nosso trabalho em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, sempre indo ao ar aos sábados às 19 horas e também nos meus canais às segundas-feiras. Hoje vamos ao capítulo número 14, que se chama Educação para a Coragem. O que a gente precisa muito, às vezes, na vida? Muita coragem. O que a gente vai falar hoje? Quais são os temas de hoje? Coragem do espírito, coragem e confiança. Vamos falar também sobre medo, vamos falar sobre coragem e amor, acredita e confia. E vamos falar nessa tal da aventura evolutiva que Joana de Ângeles propõe para todos nós. E muito mais, como sempre, são alguns temas de referência aqui que a gente vai abordar nessa tarde e noite de hoje. Sejam bem-vindos. E antes de mais, vamos fazer a nossa oração. Como sempre, antes de iniciar e para terminar, a gente faz a nossa oração agradecendo e pedindo e nos conectando, elevando a nossa vibração. Então convido a todos, quem quiser, claro, para fecharem os olhos comigo e assim agradecemos a Deus Pai inicialmente, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha em momentos como esse e pedimos assim autorização para dar início a mais esse estudo, amparados por essa luz e por esse amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Vamos tentar ficar nesse nosso tempo de 30, 40 minutos de estudo, porque se deixar a gente vai falando. Vamos concentrar aqui e tentar condensar um pouquinho. Vamos lá? Primeiro trecho que eu separei aqui, para quem está chegando agora, eu leio sempre um trecho que eu separo, não leio tudo, e comento aquilo que eu acho mais relevante, tá bom? Vamos lá? Joana de Ângeles nos diz: a coragem é a intrepidez que se desenvolve no ser humano, a fim de poder realizar os enfrentamentos com decisão e altruísmo, mantendo a firmeza de espírito em qualquer circunstância, entre outras definições. Resultado de uma boa orientação espiritual, a coragem dignifica e eleva o espírito, trabalhando as suas necessidades e desenvolvendo os atributos que necessitam de expansão. Difere da impetuosidade que caracteriza a predominância do instinto, demonstrando a grandeza dos sentimentos que não temem, que não recuam diante da dificuldade. O que a gente vai falar aqui? Sobre a coragem do espírito. Coragem do espírito é a coragem no enfrentamento. Enfrentamento de quê, Nelson? Enfrentamento das questões da nossa vida. Aquilo que nos é enviado. E por que é enviado? É enviado porque a gente precisa passar, porque a gente precisa crescer. É coragem para fazer as nossas escolhas. É coragem para tomar as nossas decisões, para decidir. E decidir, escolher, é assumir responsabilidade. Responsabilidade pelo quê? Responsabilidade pelas nossas vidas. É quando a gente deixa de ser, quando a gente sai, na verdade, do papel de vítima, do papel de figurante, do papel de coitado, e assume a responsabilidade para ter o papel principal de coadjuvante, de protagonista na nossa vida. É para isso que serve a coragem. Coragem para dar o passo à frente. Coragem para fazer as escolhas, independente se elas são certas ou erradas. Porque ser certo ou errado também modifica conforme o nosso conhecimento, conforme o nosso avanço, tá? Vamos ter atenção a isso, porque muita gente
E é normal ter aquele sentimento de dizer assim, mas as minhas escolhas do passado foram todas erradas. Quanto de besteira, quanta opção ruim que eu fiz na minha vida, e por isso que agora eu estou aqui, me dando mal, me batendo com a cara na parede. Pessoal, vamos entender o seguinte, aquilo que a gente fez, aquela escolha que a gente realizou, foi o melhor que tínhamos para dar naquele momento. Essa foi a nossa escolha e ponto. Hoje, com mais conhecimento, com mais consciência, talvez nós tenhamos capacidade de fazer uma escolha diferente, mas aquilo que passou, passou. Aquela questão está no passado. Vamos aprender com o nosso passado. Passado é para se aprender, não é para viver, tá? Vou repetir. Passado é para aprender, não é para viver. A gente já viveu aquilo, independente qual foi a nossa escolha. O importante é hoje e agora. As nossas escolhas de hoje, o nosso enfrentamento de hoje, essa coragem para lidar com as questões do dia a dia. Sem muita teoria, vamos trazer para a prática. Amanhã, como é que é? Amanhã você vai ser posto em xeque, eu também. Que escolhas que a gente vai fazer? A gente tem coragem para enfrentar? A gente receia, a gente vacila? Como é que está a nossa questão em relação a isso? O nosso lidar nesse dia a dia com as nossas decisões? Ter coragem para tomar a decisão que precisa ser tomada. Às vezes a gente finge que não vê, deixa para depois, joga lá no fundo da gaveta ou empurra para debaixo do tapete. Mas, pessoal, há questões na vida que não dá para correr. Você pode correr até essa vida inteira, mas se faz parte do nosso crescimento, ela vai vir de uma forma ou de outra, mansinho e sereno ou a galope nos atropelando. Mas são essas questões da vida que determinam a nossa caminhada, a nossa evolução, esse nosso enfrentamento frente a essas questões da vida. Às vezes é uma postura muito infantilizada que nós temos. Quando eu falo nós, eu me incluo, tá, gente? Aqui não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para compartilhar um pouco do pensamento como um todo, e de alguma forma eu também me coloco nesse papel. Às vezes é uma maneira muito infantilizada que a gente tem de postergar, de empurrar, de não assumir responsabilidade, de se fazer de vítima, porque não tem responsabilidade nenhuma. É a tal da firmeza, como Joana de Ângeles fala aqui, firmeza para dar o passo à frente. Esse passo à frente depende, sabe de quem? De ninguém mais a não ser de você mesmo. É você que vai ter que dar o seu passo à frente, mais cedo ou mais tarde. E quantas vezes a gente passa uma vida inteira sem se arriscar, sem ter essa audácia, entre aspas, ou essa coragem, melhor dizendo, de dar esse passo à frente. E às vezes passa a vida inteira e depois a gente se acha muito velho para fazer alguma coisa, porque o meu tempo já passou e agora não dá mais. É isso que a gente fala muitas vezes. Pessoal, ainda dá tempo, tá? Talvez você não tenha mais o vigor físico de 20, 30 anos atrás. Talvez você não tenha o mesmo pique, mas dependendo do que for, estou falando aqui muito genericamente, tá? Mas dependendo do que for, vamos entender o seguinte: o conhecimento, as conquistas são do espírito, não são desse corpo, não é desse eu de hoje aqui, dessa personalidade que nós conhecemos, tá bom? Essas conquistas ficam marcadas, guardadas no nosso eu mais profundo. Não vou por aí, mas vamos lá. No nosso espírito, vamos colocar assim, para não seguir muito numa outra explicação. Não vamos recuar diante das dificuldades. O que isso quer dizer? Separei esse trechinho aqui que Joana de Ângeles ressaltei
esse trecho que a Joana de Ângeles falou. Vamos traduzir? O que é não recuar diante das dificuldades? Quer dizer o seguinte: Deus não dá fardo mais pesado que nós possamos carregar. Vocês conhecem essa frase? Isso quer dizer não recuar diante da dificuldade, porque por mais pesado que pareça e que você ache que não vai ter força e não vai aguentar, não vai dar conta dessa barra que está surgindo agora, essa dificuldade que está aparecendo na sua vida, segura as pontas, tenha fé, porque sim, você pode e tem toda a capacidade de segurar essa onda, de segurar essa dificuldade, de enfrentar essa questão, de vivenciar, superar, ultrapassar e seguir bola para frente. Tenhamos coragem, tá bom? Vamos seguindo, vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos diz: o ser de coragem arrosta as consequências das suas decisões sem temor da injúria e da pérfida. Às vezes Joana pega pesado, né? Vamos lá. Para mim é pesado. Sem temor da injúria e da perfídia dos outros, confiando nas possibilidades de que dispõe para atingir a meta que estabelece. Então a gente vai falar agora sobre coragem e confiança. Mais uma vez, confiança. Pessoal, vamos confiar. Sabe em quê? Confiar em si próprios. Vamos fazer um questionamento? Eu gosto muito dos questionamentos. Aonde está esse acreditar em você mesmo? Será que você acredita em você mesmo ou não? Tem alguma dúvida? Tem alguma brecha? Tem algum vacilo? Tem algum questionamento maior que você não leva fé em você mesmo? Que lá no final das contas, na hora do vamos ver, a nossa autoconfiança pode estar abalada de alguma forma? Pessoal, vamos confiar nas nossas capacidades, nas nossas habilidades. Vamos trabalhar essa autoestima aí, ou talvez essa baixa estima que esteja acontecendo agora. Como é que a gente faz isso, Nelson? Valorizando os pontos positivos que a gente já reconhece que tem. Olha só, vamos esclarecer uma coisa. Vamos sair um pouco agora da sua leitura interna, tá? Aquele fulano lá que você acha que é perfeito, além de Jesus, tá? Esquece de Jesus um pouco, porque aí essa comparação também é outro patamar, aí fica difícil, mas vamos lá. Aquele que você acha que tem todas as qualidades, que aquele sim ou aquela sim, aquele fulano, aquela fulana, poxa, como eu gostaria de ser, para ele é fácil ou para ela é mais fácil, por que eu não consigo? Vamos entender uma coisa, pessoal. Talvez essa pessoa que você esteja pensando tenha certas qualidades desenvolvidas, sim, claro, mas tem outras que não tem. E conosco é igual. Então vamos focar e valorizar aquilo que nós já conquistamos, porque sim, talvez você não consiga enxergar, mas eu posso te afirmar, você já conquistou alguma coisa. Você tem valor, você tem habilidades aí dentro já conquistadas, sabe por quê? Porque você está hoje aqui como eu e como essa pessoa que você acredita que já adquiriu tudo. E está todo mundo no mesmo barco para aprender, para encarnar, para espiar, para provar, porque se não precisasse, não estaríamos aqui. Vamos entender que nós sim temos valores, nós sim temos algo de bom e podemos reconhecer e focar nisso. Vamos buscar elaborar, planejar, bota no papel, ver se é possível e mãos à obra. Vamos parar de botar esses entraves na nossa vida, que às vezes a gente fica e passa muito tempo pensando demais, pensando, fica só na elaboração dos planos daquilo que a gente quer para a nossa vida, daqueles objetivos que a gente almeja.
planejando, fica nos sis da vida, porque se isso, porque se aquilo, porque quando isso, porque quando aquilo, e no final das contas, acaba não realizando nada. Gosto muito de uma frase que eu repeti para vocês: o caminho se faz caminhando. Eu aprendi ela até há pouco tempo atrás e repito ela para mim, porque às vezes a gente planeja demais, mas o aprendizado também vem através da caminhada. Então, que possamos ter coragem, confiança, acredite em você. Tem alguém que acredita em você. Aí nessa hora você pensa assim: alguém acredita em mim? Não, ninguém acredita em mim, eu sou um zero à esquerda, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Sabe quem é que acredita em você? O teu mentor que está contigo o tempo inteiro, que de alguma forma participou desse planejamento da tua encarnação, que sabe de tudo que você é capaz de realizar e por isso confia em você. Talvez quem tenha dúvida é você da tua capacidade. Ele não tem dúvida nenhuma, ele tem certezas. E é por isso que as questões aparecem na nossa vida, que nós temos condições plenas e absolutas de lidar, de vivenciar, porque é isso que a gente precisa vivenciar. Tá bom? Vamos lá. Próximo trecho, agora a gente vai falar sobre medo. Agora bate fundo. Vamos pensar, vamos refletir um pouquinho sobre medo para ver o que a gente aprende com Joana. Joana nos diz: o medo, muitas vezes, propele o indivíduo para determinadas atitudes que podem confundir-se com a coragem, quando são apenas mecanismos de defesa da vida e impulsos destrutivos. O medo paralisa, impede o crescimento moral e intelectual, arruinando as possibilidades de elevação que surgem no processo da evolução. Embora decorra de um sentimento humano cauto, deve ser circunscrito numa fronteira em que a prudência recomenda equilíbrio, recuo, recomposição de forças, evitando a afoiteza irresponsável. Tudo aquilo quanto é desconhecido gera um certo sentimento de medo, de precaução, por gerar incertezas e produzir desconfiança. O excesso, porém, de cuidados em face das ocorrências não esperadas, daquilo que se constitui novidade e desconhecimento, pode favorecer a estagnação e dar lugar a um transtorno de conduta. E aí é o seguinte, pessoal, a gente vai falar então de medo. E aí, não sei se vocês vão se reconhecer nessa frase, mas muitos de nós repetimos ela, que é assim: ai, bem que eu queria aquilo, bem que eu tinha vontade de fazer aquele negócio lá, mas eu tenho medo. Pausa aí. Pessoal, vamos ter atenção ao medo. Tem duas análises que a gente pode fazer aqui, tentar entender esse processo do medo ou dos medos nas nossas vidas. Vamos ter muita atenção a isso, tá? É o seguinte: o medo pode ser sim muito positivo para nós, para a nossa caminhada, para a nossa evolução, para a nossa vida como um todo, porque ele está ligado diretamente ao instinto de defesa, tá? Então, de alguma forma, ele nos protege. Esse medo é aquele hesitar em certos momentos que nos faz pensar duas vezes, aquela fração de segundo, aquela calma, se segura para depois você não ir lá e botar o pé na jaca e fazer uma besteira ou se dar mal. O medo pode ser muito positivo nesse instante porque nos protege, tá bom? Muito bem. Agora vamos à parte negativa, que eu acho que é o grande foco aqui para a gente tentar aprender um pouco com essa questão do medo. É que o medo também pode ser muito negativo. E sabe quando que ele pode ser negativo?
quando a gente passa a viver as nossas vidas, não pelo que a gente busca, pelo que a gente quer, mas é guiado através dos medos. É o medo que determina se eu vou ou eu não vou, se eu aceito ou se eu não aceito, se eu fico ou se eu deixo. Vamos nos questionar, o que está guiando a minha vida? São os meus medos ou são os meus objetivos? Quando a gente começa a deixar de viver os nossos planos, esses objetivos, a nossa vida num todo, porque a gente tem medo disso ou daquilo outro, se questiona e vê quem é que está assumindo a tua vida, o que está norteando. É você ou são os seus medos? Se for os seus medos, vamos trabalhar eles, vamos racionalizar, vamos buscar, sem brigar, tá, gente? Se faz parte de você, aceita, abraça ele, vamos trabalhar em conjunto com ele, porque se tem medo aí dentro, faz parte de você também, não tem problema nenhum. Vamos tentar atingir o equilíbrio de alguma maneira, vamos aprender a conviver com esses nossos medos, que é normal, tá, gente? Eu tenho, tu tem, ele tem, nós temos, vós temos, eles têm. Todo mundo tem medo e não é sinal de fraqueza. Também o pessoal confunde muito isso. Não, porque eu não tenho medo, porque eu sou forte. Não, eu sou a mulher, a super mulher maravilha. Então eu não tenho medo de nada, eu sou destemido. Eu vou, como se fosse sinal de fraqueza ter medo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter medo não é ser fraco. E reconhecer eles, ainda mais uma atitude nobre de tirar o chapéu, se entender e se reconhecer que sim, você tem medo, não tem problema nenhum de ter. Não precisa fugir, não precisa brigar. Abraça. Vamos tentar se relacionar da melhor maneira conosco mesmo, tá bom? Seguimos. Próximo trecho que eu separei aqui de Joana. O desenvolvimento da autoconfiança e da determinação em relação aos compromissos para com a existência facultam a manifestação da coragem, que se fortalece aos estímulos interiores da oração e da confiança irrestrita em Deus. Acredita e confia. E aí, pessoal, vou compartilhar, separei aqui um trechinho só para, muito breve, para compartilhar um pouco de como eu tento administrar isso na minha vida, tá? Quero compartilhar com vocês, talvez faça sentido para vocês, é um caminho que eu encontrei e pronto, funciona para mim, mas talvez não funcione para vocês, mas pega um papel aí, anota e tenta seguir, tenta, não custa nada, não vai fazer mal. O seguinte, primeiro, confie em você. Busca trabalhar isso. Confie em você mesmo. Número 2, tenha coragem. Número 3, ora. Vamos orar mais. Se conecta com o alto, se conecta com o teu mentor. Número 4, agora que cabe a nós. Faz o teu. Faz tudo o que você puder fazer. Tudo que tiver ao seu alcance. E aí, número 5, entrega. Entrega na mão do Pai. Sabe o que é isso? É quando a gente fala assim, de verdade, de coração, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, porque eu fiz tudo. Tenho a consciência limpa e tranquila. Eu lavo as minhas mãos porque eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que estava na minha capacidade, dei o meu melhor. Agora não tem mais o que eu posso fazer, agora é acreditar e confiar. Acredita e confia. Crença e confiança, a verdadeira fé. Estabelecer a fé dessa maneira. É assim que eu busco, tá, gente? Não consigo fazer sempre, eu estou compartilhando um pouco da minha busca pessoal com vocês. Talvez isso faça sentido para vocês, talvez não faça sentido nenhum,
Mas se fizer mais ou menos aí, tá um pouco atrás da orelha, anotou, não conseguiu pegar, volta aí o vídeo, anota de novo e a próxima vez tenta seguir esse caminho, ver se adianta para vocês, como adianta para mim, tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá que a gente já tá quase no horário, vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: pelo caminho existencial sempre surgirão ameaças e desafios que constituem oportunidades de crescimento moral e emocional, devendo ser enfrentados com naturalidade e decisão. A coragem nasce de um específico sentimento de amor, aquilo em que se crê, que se deseja e pelo qual se luta. Mediante a presença do amor, a coragem faz-se mais decisiva e, portanto, com melhores possibilidades de alcançar o triunfo na luta a que se entrega. E a Joana de Ângeles falou conosco sobre coragem e amor. Pessoal, tenhamos amor. Vou repetir sempre o que eu falo. Para quem já me conhece, vou repetir mais uma vez, tá? Repito para vocês porque eu preciso repetir para mim, tem que escutar também. Tenhamos amor. Estamos aqui para amar. Vamos amar a tudo e a todos. E a si mesmo também, tá, pessoal? Não vamos esquecer, que é muito importante, tá? Muito bem. Nesse caso aqui, tenhamos amor no propósito, na proposta a qual assumimos. Com amor, tudo fica mais fácil. Sem amor, tudo fica mais difícil. Parece uma lógica muito simples e muito boba, mas é verdade, tá? Quando a gente faz com amor as coisas, tudo fica diferente. Tudo tende a acontecer mais cedo ou mais tarde, da maneira certa, porque a gente está no aprendizado, no caminho certo, caminho que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? A amar. Esse é o ensinamento de Jesus e é o aprendizado no amor. Então, quando Joana de Ângeles fala aqui, o triunfo na hora que se entrega, é quando a gente pode nos entregar com amor naquilo que faz sentido para nós, e o resultado positivo é só uma consequência natural. Às vezes é difícil isso porque parece utópico, muitas vezes parece muito longe da realidade desse mundo cruel, desse mundo voltado para a maldade, desse mundo que um atropela o outro. Mas olha só, a busca não é se comparar com os outros, a busca é se comparar conosco mesmo. Tá entendendo a diferença? Por isso que o foco é hoje a gente ser melhor do que ontem. Então, se você tem que lutar com alguém, eu não gosto muito dessa palavra lutar, mas tem muita gente que gosta, eu vou seguir por aí. Se você quer lutar com alguém, lute contra você mesmo, mas não brigue contra você mesmo. Lute no sentido proativo e positivo de que hoje eu vou lutar para ser melhor. Esse é o sentido, tá? Não é lutar de brigar consigo. Pelo contrário, a gente tem que se amar muito e não lutar. Então, nesse processo do amor, de aprender a amar também a si próprio, tem tudo a ver com isso que o Joana de Ângeles está falando, sobre ter coragem, sobre se valorizar, sobre ter confiança, ter autoconfiança, ter confiança no Pai, ter confiança no nosso mentor que está ao nosso lado para ajudar. Está tudo englobado no amor, que a gente tenha olhos de ver e possa focar nesse amor que vai nos ajudar, sem dúvida alguma, em todos os propósitos, em todas as propostas na nossa vida. Vamos lá? Vamos seguindo aqui que a gente está no nosso último trecho agora, que está estourando o nosso horário. Vamos lá. Joana de Ângeles, peraí, tá aqui. Joana de Ângeles nos diz:
a existência humana pode ser considerada como uma aventura evolutiva. Enfrentá-la com altivez e coragem é conseguir-se o triunfo em toda a sua generosidade e significação. Cada situação vencida retribui com momentos encorajadores. Cada situação vencida retribui com momentos encorajadores e mais belos, dando significados estimulantes para novas lutas. Então a gente vai falar sobre aventura evolutiva. Vou começar pelo final aqui, quando ela fala sobre que cada situação que a gente vence, como é que é cada situação? Encorajadores, dando significado e estímulo. Quando a gente consegue, pessoal, vencer algum objetivo, alcançar alguma meta que a gente estabeleceu na nossa vida, não há nada mais gratificante. Sabe por quê? Porque retroalimenta, dá mais proatividade, dá mais energia, dá mais autoconfiança, de olhar para si e falar, caramba, eu consegui, eu posso. E não precisa ser uma grande coisa, porque ser uma grande coisa ou pequena coisa depende muito da meta e do foco que você estabelece, do teu objetivo. Por isso que eu gosto muito de trabalhar e recomendo, vou sugerir, faça metas palpáveis e realize para você se trabalhando no sentido positivo, ganhando essa autoconfiança e falando, caramba, eu consegui. Pode ser a maior besteira do mundo. Coloca uma meta pequena, uma meta que você sabe que você pode realizar e cumpre ela. Depois percebe esse sentimento que bate em você e como é que isso positivamente vai mexer consigo. Vamos lá. Joana de Anjos fala dessa aventura evolutiva. Quero focar, frisar uma outra coisa aqui muito importante, pessoal. Vamos parar. Vamos parar, sabe de quê? Vamos parar de reclamar. Vamos focar no positivo e vida que segue. Como Joana sugere, a tal aventura evolutiva. Sabe o que é aventura? Aventura é um momento, aventura é uma fase, aventura é uma experiência só, sem dramas, sem vítimas e não em culpados, tá? Tudo vai se encarregar mais cedo ou mais tarde do jeito que tem que ser, e é para isso e por isso que existe a reencarnação. Vamos tentar ampliar esse nosso horizonte, entender que a vida não é um filme, que a vida é só mais um capítulo de uma grande série com várias temporadas, tá bom? Quando a gente está focado único e exclusivamente aqui, nesse hoje, nesse agora, só nesse momento, só nessa vida, tô falando que não é para ser, não é só, tá? Isso que a gente tem que ampliar o horizonte. Não sei se eu estou me fazendo ser compreendido. Quando a gente foca só aqui, dá muita margem, sabe para quê? Dá muita margem para mimimi. Mimimi com os outros e mimimi consigo, tá bom? Então vamos tentar ampliar o nosso horizonte, entender que nós colhemos, nós plantamos, somos fruto do nosso ontem e amanhã é fruto do nosso hoje, tá legal? Já chegou nosso horário, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem, capítulo 15, que vai ser, vamos lá, surpresa para mim também. Educação sexual. Ótimo tema. Muitas dúvidas permeiam a nossa cabeça sobre essa questão da sexualidade. E Joana de Anjos sempre aborda esse tema com maestria. Vai ser muito bom. Espero vocês semana que vem. Palavra-chave, quem ficou até o final, eu peço encarecidamente, escreve para mim a palavra coragem, tá? Eu gosto de saber quem está comigo, para quem faz sentido também esse estudo, tá legal? Vou fazer a oração agora e convido a todos
Quem quiser fechar os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, aquele que está sempre ao nosso lado, derramando amor e luz sobre nós. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos ampara, que nos guia, que nos fortalece, em especial a Joana de Ângeles, pelo seu conhecimento, pela sua reflexão que nos auxilia demais nas nossas vidas. E assim, pedimos autorização para dar terminado mais esse estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, tchau.